Manifesto dos Conselheiros e Conselheiras da Aliança pela Integridade do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Esporte Clube Corinthians Paulista é maior do que qualquer grupo, gestão ou conveniência momentânea. Sua história centenária foi construída com suor, luta e paixão. Salve, salve, Ibratalkers! Está começando mais um videocast e hoje uma conversa pra lá de especial, com nada mais, nada menos com o Herói Vicente, advogado, especializado em direito esportivo, conselheiro do Corinthians, e a gente vai falar muito de Corinthians. Olha, você não pode sair daí não, porque o papo promete. E para conversar ao meu lado, nada mais, nada menos do que o grande Cláudio Pedro. Tudo bom, Cláudio? Tudo bem? Bem-vindo, bacana. Então, antes de bater um papo com o nosso querido Herói Vicente, só para falar aqui da Editora Vilese, que é o nosso patrocinador, você que quer acompanhar livros, temos livros técnicos de veterinária, livro espírita, você pode entrar lá no ibravet.com.br, vai lá na loja do Ibra, você vai ver sobre a Editora Vilese. A Editora Vilese também tem livros vendidos na Amazon, né? E também vou pedir para você, amigo que está acompanhando o nosso videocast, para você se inscrever no canal, dê um like e, por favor, compartilhe com os amigos. Não esqueça de dar o peteleco aqui no nosso videocast. Herói Vicente, tudo bom? Que prazer falar com você. Prazer é meu, amigos que nos assistem, uma boa tarde, bom dia, boa noite. A vantagem do podcast, do meio digital de comunicação, é que a pessoa pode, no conforto do celular, assistir o conteúdo no melhor momento. Isso já é uma vantagem enorme para quem assiste, né? Em relação ao conteúdo estático, conversando dessa forma, que é o da televisão, né? Ou da própria rádio. É um momento incrível, né? Eu agradeço o convite de vocês. Um momento muito triste na história do Corinthians. Hoje é dia 23 de maio de 2025. Ontem, no dia 22, pelo período da noite, o jornalista Thiago Salazar veio a comunicar, né, forneceu furo jornalístico de que o presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, o senhor Augusto Melo, teria sido indiciado pela prática de alguns delitos. Lavagem de dinheiro, furto qualificado e mais um delito que eu não me reporto. Associação criminosa. Associação criminosa, exatamente. Eu sou conselheiro do Corinthians há 4 mandatos. Fui diretor jurídico da anterior gestão. Sou integrante da Comissão de Justiça do Conselho Deliberativo do Corinthians. E vejo com muita perplexidade o ponto que chegou, né, o Corinthians. Estampado nas páginas policiais, ou melhor, nas páginas de todos os jornais, todos os órgãos da imprensa, mas não é por conta, infelizmente, do resultado desportivo, é por conta de notícia que se refere à prática de ilícitos, né? A suposta prática de ilícitos. Enquanto não houver uma condenação definitiva com trânsito julgado, o presidente não pode ser considerado culpado. Entretanto, o indiciamento é já um fato jurídico muito relevante, com repercussões, inclusive, na alçada do nome da instituição, na reputação da instituição, né? Em nosso sentir, o presidente do Corinthians ele tem que sempre refletir um aspecto de nobreza, né, humana. E, infelizmente, o indiciamento com essas características e da forma como está sendo veiculado por todos os meios de comunicação não favorece a centenária instituição. Não favorece. Isso gera problema, inclusive, toda sorte para o clube. Não é só o problema moral em si, reputacional. Mas quando você fala de dano reputacional, ao mesmo tempo você tem que ter consciência que há um prejuízo negocial
porque o próprio patrocinador pode não se sentir muito confortável, ou certamente não se sente. As negociações em andamento também têm dificuldade de serem concluídas, até por conta de área de compliance, né? O Corinthians tem um departamento de compliance, provavelmente dentre todas as entidades de prática desportiva, foi a primeira que estabeleceu a área de compliance. Isso foi um ato que eu realizei enquanto dirigente do Corinthians, né? E é uma área muito sensível, né? Que tem a obrigação de auxiliar o gestor na tomada de decisões, antes que elas ocorram. Nesse caso específico da VaideBet, a área interna de compliance do Corinthians não foi consultada. Sim. Não foi consultada, tá? Supostamente o compliance foi feito pelo diretor jurídico através de uma equipe própria dele, sem utilizar todo o arcabouço do Corinthians, a parte técnica do próprio Corinthians. E infelizmente acabou redundando em tudo isso. Eu preferia estar hoje aqui falando com meu querido amigo Cláudio de outros assuntos, brincar um pouco com a questão da rivalidade, né, entre o Corinthians e o Palmeiras, entre o Corinthians e o São Paulo, o Santos, o Flamengo, o Vasco. Nós, corintianos, chamamos sempre os outros de anti-corintianos. Sim. Mas quando você é muito grande, você gera esse tipo de situação mesmo, de antagonismo, né? O Corinthians é de fato uma nação, ele não é um clube de futebol. E a relação do Corinthians com o seu torcedor não é uma relação comum que existe, por exemplo, entre um torcedor palmeirense e a sua instituição, ou entre um torcedor são paulino e o São Paulo. É diferente. Eu posso provar isso. O nosso relacionamento é devocional. Ele tem um quê de religiosidade envolvida. Eu sou católico praticante. Para quem já foi para Aparecida do Norte, tem lá no setor dos milagres, dos agradecimentos, você vai encontrar a camisa de todos os times. Mas a do Corinthians é sempre em destaque ali, né? Porque realmente a pessoa veste aquilo não como uma roupa, uma vestimenta só, uma peça de roupagem. Não, é a pele da pessoa mesmo. Ele assume aquilo como uma realidade, uma condição de vida, muitas vezes sobrepondo a valores familiares. É incrível quando o Corinthians foi campeão mundial, o verdadeiro bicampeão mundial. Aí depois a gente brinca um pouco sobre isso. Mas quando ele esteve no Japão, você viu, por exemplo, a maior migração humana da história da humanidade em tempos de não guerra, em tempos de paz. É fato isso. Eu estive lá, posso dizer, tinha 20 mil. Não, só quem não estava lá fala isso. Tinha mais de 40 mil brasileiros no Japão. Uma viagem extremamente cara, né, que demora, com a escala, cerca de 24 horas para chegar no local. É um dia inteiro de viagem, contando o período que se para fazer o reabastecimento da aeronave. A pessoa vendeu a casa, vendeu o carro, vendeu o cachorro, o papagaio, não tinha roupa para estar no frio, que lá é muito frio no período de dezembro, muito frio, mas estava lá para acompanhar o time. De qualquer forma, dito todas as palavras iniciais, agradeço a oportunidade de estar aqui para responder dúvidas de vocês e bater um papo bem interessante. Você acha que com esse iniciamento existe essa possibilidade de renúncia do Augusto ou até mesmo de 6 diretores do clube? Eu entendo que seria um ato de grandeza do presidente Augusto renunciar, porque ele faria com que o Corinthians se poupasse de sofrimento nesse período. Herói, não tem um intermediário? Ele não pode pedir um afastamento só? Façam a diligência que tiver que fazer, eu me afasto. Existe uma... Porque uma renúncia é uma coisa definitiva, né? Pergunta. Oi? Excelente pergunta, Cláudio.
Tá. Ninguém, olha que você sabe que ontem eu estava ao vivo, quando eu recebi a notícia, as pessoas acabam me procurando pelo fato de eu ter sido diretor jurídico do Corinthians, que é uma função muito importante e nobre dentro do organograma administrativo da instituição. Então eu estava ontem falando, mas não sabia que o Augusto ia ser indiciado. Estava falando sobre outros assuntos, né? E aí no meio da conversa surgiu a notícia. E ninguém até agora mencionou isso que você está falando. Ele sim poderia, por conta própria, Pois é. se licenciar do cargo, mas já passou. Infelizmente, essa oportunidade para ele fica muito difícil agora. Por quê? Porque a votação da destituição dele vai ocorrer na segunda-feira. Tá. Próxima segunda-feira, dia 26. Então, ele querer se afastar agora para poupar o processo não é tecnicamente viável. Isso seria uma manobra que nós reputamos indevida. Eu não acredito que ele possa lançar mão disso. Em relação à pergunta se os dirigentes que eu acompanho, na hipótese de renúncia, eles renunciariam se ele não fizesse isso, olha, eu vou dizer o seguinte, a maior parte absoluta da diretoria do Augusto saiu, da diretoria original do Augusto, saiu logo no início desse escândalo. Quando o Rubão, conhecido do clube, né, que era diretor de futebol, denunciou o fato aí, que acabou redundando nesse iniciamento. A maior parte deixou a gestão. Esses dirigentes que você está mencionando são os que chegaram por último agora. E eles dizer que não sabiam que o Augusto poderia ser indiciado, entendeu? Ou que agora eles estão muito surpresos com tudo isso, eu entendo, mas eu não concordo. Quero deixar claro o meu posicionamento em relação a isso. Se eles ficaram, que fiquem até o final agora com ele. Se o presidente eventualmente cair, eu estou dizendo eventualmente, se ele eventualmente cair, toda a diretoria é demissionária também. Então, assim, até porque é nomeada essa diretoria, né? Parece-me muito mais uma estratégia de cunho político do que propriamente de apoio de quem estava desde o início almejando auxiliar a instituição. Essa diretoria, ela é toda nomeada por ele mesmo, não é isso? Sim. Significa que um presidente interino, ele vai, claro, nomear parceiros da confiança dele. Então, naturalmente, tem que sair a turma toda. Claro. Que seria o Osmar Stabile, né? Que assumiria caso... O Osmar Stabile é o primeiro vice-presidente. O Corinthians possui 2 vice-presidentes. O primeiro é o Osmar Stabile, o segundo é o Armando Mendonça. O Osmar assume, caso passe na votação, o pedido de destituição. Há um prazo regulamentar para convocar a Assembleia Geral de Sócios, que essa Assembleia tem que ratificar ou retificar a decisão do Conselho. Eu não tenho ideia de quando vai ocorrer propriamente a Assembleia Geral. Nesse lapso temporal, nesse interim, aguarda-se que o Osmar Stabile, o vice-presidente, ele nomeie as pessoas que ele considera capazes tecnicamente de ocupar esses cargos em vacância. Então ele tem que ter um diretor jurídico, ele tem que ter um diretor de futebol, ele tem que ter um diretor administrativo, ele tem que ter um diretor de assuntos institucionais, que é um cargo hiper importante do clube. Ele tem que ter um diretor cultural, ele tem que ter um diretor administrativo. O administrativo atual não, né? Porque ele saiu em algum momento no passado recente, era o Marcelo Mariano, que também é um dos indiciados. Né? O administrativo, como o próprio nome diz, é o que cuida da parte dos afazeres mais burocráticos dentro de uma instituição, contratação, organização administrativa. Então, todos esses cargos vão estar vagos se o presidente for destituído agora em sede de votação no Conselho. Herói. Destituído temporariamente, e que tem, como eu já expliquei, de ser ratificado ou retificado pela Assembleia de Sócios. Herói, a gente imagina que o nosso videocast é assistido por palmeirense, corintiano, enfim,
todo tipo de torcedor aqui, né? Mas mesmo para os corintianos, eu vejo que é difícil até entender como é que funciona a estrutura da política do Corinthians. Você consegue dar um panorama? Quantos grupos políticos a gente tem? Desde a época de Andrés, da época de Augusto, qual foi a distribuição? 2, 3, 4 grupos? Situação, oposição? Você consegue dar uma noção para a gente? Sim, eu tenho o prazer de falar sobre esse assunto, porque eu participei diretamente do modelo político que hoje vigora. Antes da minha presença como conselheiro, o modelo vigente era o chamado chapão, em que o presidente levava consigo 200 asseclas, ou partidários, ou adeptos, ou sectários, ou dê o nome que se queira dar. A verdade é que não tinha oposição no Corinthians antes da nossa chegada ao conselho. Não tinha oposição, porque o presidente tinha 200 conselheiros que eram ele que escolhia a equipe dele que escolhia quem ia ser candidato a conselho. Estamos falando o quê? Do Alíbio ou Andrés? Do Alíbio. Do Alíbio. Isso aí... Na história toda. Andrés. 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 Isso aí mudou na gestão do Roberto, né? Tá. Porque o primeiro mandato do Andrés foi um mandato tampão, no lugar do Alíbio, que também caiu, mas ele renunciou antes de chegar ao ponto que o Augusto está chegando agora. Mas também foi por alguma coisa Sim. do tipo, né? Teve, na ocasião, ocorreu alguma denúncia, mas assim, muito menos impactante do que a atual. Café pequeno, então. Muito menos. Entendi. O Alípio, eu tenho certeza que não se compararia a esse gestor, né? Mas enfim, isso também é uma questão para a história. O tempo vai dizer. Tá. O tempo vai falar o que foi a presença do Alípio na presidência do Corinthians, os títulos que ele conseguiu ganhar, os motivos que fizeram sair, e também o tempo vai dizer o que foi o Augusto nesse 1 ano e 5 meses de gestão. Tá. Não chegou na metade do mandato de forma tranquila, digamos assim. A dizer que, só voltando um pouquinho, como é que funciona a história dentro do clube? Existia o chapão, aí eu me sagrei conselheiro pelo chapão. Tá. Pelo chapão. Na ocasião, eu até tinha um bom relacionamento com o Andrés. O Andrés era o cara que até então tinha conseguido a arena do Corinthians, né? O amigo do presidente, enfim, presidente da República, né? Era o cara que plenipotenciário do Corinthians, em qualquer lugar. Tem umas histórias muito interessantes que envolvem o Andrés. Eu estava na África do Sul com ele, quando ele recebeu a ligação do presidente Lula, em 2010. Ele era chefe da delegação brasileira, CBF, né? Na Copa do Mundo da África do Sul. E era o Lula no telefone, ele desligou, ele estava fazendo churrasco pra gente. Ele pediu 1 minuto, saiu para falar com o presidente e depois ele voltou com a notícia bombástica de que o Corinthians seria a sede da abertura da Copa do Mundo no Brasil em 2014. Eu não acreditei, né? Achei que era uma mera ilação dele, ou que era... Mas depois veio a se confirmar mesmo aquilo que ele anunciou ali de maneira informal, a se confirmar. E era o super sonho do Corinthians ter o estádio próprio, né? Não é assim, o Andrés é tanto assunto que a gente não pode perder o foco, né? Estou explicando do sistema político do Corinthians. Verdade. Naquela ocasião era o chapão. E ele, meio que a contragosto, me colocou no chapão, porque o Cláudio sabe, eu sempre fui muito chato, né, Cláudio? Sou chato, sou uma pessoa chata, eu assumo a minha chatice. Tá. Né? Dentro daquilo que eu me proponho a fazer, eu sou muito chato mesmo, né? Eu não gosto muito de ingerência nas coisas que eu faço. Eu tento seguir uma cartilha, um código de conduta pessoal, para não dar margem aos outros virem, me desculpe se usar a expressão, encherem o meu saco, sabe? Porque você fazendo certo, você já tem uma chance de se ferrar, dar errado. Imagina fazendo errado. Isso que meu pai que me falou, porque o pai o Cláudio veio a conhecer. Sim. Aqui era um cara sem instrução formal, mas de uma inteligência, uma capacidade cognitiva fora do parâmetro. Então, diante de tudo isso, eu entrei lá contra gosto do Andrés, e a primeira coisa que eu fiz, o Andrés saiu, né, teve a sucessão, e uma coisa boa que o Andrés fez,
foi permitir que o sócio votasse, não mais o conselho. Né? Antes a eleição no Corinthians era pelo conselho. E aí houve uma reforma estatutária e passou a ser através do sócio. Eleição direta. Sem possibilidade de reeleição. Então ele tem que falar também as coisas que foram boas para a instituição. E 3 anos só, né? Antes era 2 anos e mudou para 3. Isso mesmo. Tá bem informado. Se é corintiano, não. Tem uma simpatia pelo clube. Simpatia, um fanático aqui do lado. Fica em cima do muro, não, porque hoje em dia, dentro da internet, eu até vou falar isso aí, o cara lá para não perder o foco, vou voltar para o que eu estava falando da reforma do clube, na reforma política. O chapão caiu, porque o Roberto, que era o presidente, ele concordou que ocorresse uma reforma do estatuto e abriu uma margem, né, para que eu fizesse uma proposta para acabar com o chapão, entendeu? E aí teve uma reunião no Conselho Deliberativo e eu fui lá com um jeito que o capeta me deu por natureza para falar de determinados assuntos. Eu consegui convencer a maioria que o chapão era péssimo para o clube e que nós éramos massa de manobra, na verdade, do gestor, né, do presidente. Que éramos como bois de piranha. Eu lembro que até passei na tela lá um boi entrando da água para dizer que a nossa função como conselheiro era, de certa forma, meio irrelevante. Era para chancelar as decisões do presidente. Se ele fizesse um bom ato, legal, tamo junto. Se ele fizesse besteira, o conselheiro não tinha condição política sequer de se insurgir. E não tinha oposição, então, Herói? Não tinha oposição nesse momento. Mudou para o modelo atual, que é 25 conselheiros em chapas. Hoje tem 8 chapas, como foi o Conselho Deliberativo, e a composição atual era 4-4. 4 opositores e 4 situacionistas, 4 chapas de cada lado. Tá. Estava parelho o negócio. Mas o que é muito bom, né? É muito bom quando você tem até essa vigilância do que um está fazendo certo e errado, né? É perfeito, eu acho. O que você está falando é a coisa mais importante de todas. É o que, assim, infelizmente, por falta de conhecimento, as pessoas não entendem a importância de um conselheiro. O conselheiro, ele não é coadjuvante de administração. Ele não tem função administrativa, ele não é diretor. Ele está lá exclusivamente para fiscalizar exatamente, o presidente. Exatamente. Ele não tem que ser parceiro do presidente. Isso. Ele também não pode agir de forma política apenas, querendo derrubar se o cara estiver fazendo as coisas certas. Não, ele não pode fazer isso também. Por isso que o conselheiro tem que ser independente. O conselheiro do Corinthians, do São Paulo, do Santos, do time que for, ele deveria ser independente. Ele não deveria ser afiliado à liderança política que disputa a eleição para presidente. Ponto. Deveria ser assim. Mas não é assim. Quando eu me candidatei, eu briguei internamente na minha chapa para conselho, eu estou falando. Eu perdi a oportunidade de disputar a presidência. Um erro pessoal lamentável da minha parte. Seria em 2023, não é isso? Com o André Negão e com o Augusto Melo, né? Isso. Lamentável o que eu fiz. Eu deveria muito ter disputado essa eleição, até para poder participar do debate, colocar minhas ideias e me contrapor aquilo que o André Luiz falou lá no debate da Gazeta. Isso. Aliás, desculpa só interrompendo, porque ali foi um debate lamentável. Quem acompanhou lá na Gazeta, o André Negão e o Augusto Melo, assim, o corintiano que assistiu falou: estamos ferrados, com todo respeito. E o Herói, com certeza, se tivesse participado, acho que teria um certo destaque. Não é que eu sou o melhor, não, mas naquele debate eu tenho certeza que eu ia me sobressair, porque pelo menos eu tinha domínio sobre aquilo que estava sendo discutido. E você percebia com clareza que nenhum dos dois sabiam bem alguns pontos básicos, né? Erro de conceito, desconhecimento, alegações genéricas, né, de credibilidade. Eu sou muito, cada vez só tenho credibilidade. Credibilidade é uma palavra séria, não é uma coisa para ser jogada ao léu, assim, entendeu? A sua jogada no ventilador, aí pronto, olha, eu tenho credibilidade e venham comigo. Venham viver essa aventura comigo. Acho que não é por aí a coisa.
tem que mostrar o teu histórico de vida, o que você fez, o que você realizou, o que você construiu, né? Quais são suas realizações pessoais. Acho que é por aí que deveria ser. Deveria ser uma eleição que levasse em consideração muito mais o aspecto meritório do que a conversa fiada, né? A conversinha. Mas também é fato, já passou. Eu também sofri uma pressão enorme para não ser candidato. Voltando ainda ao que eu estava falando, eu fui acuado praticamente. Ninguém queria escutar o que eu tinha para falar, nem no meu próprio segmento político lá na minha chapa. Eu fui voto vencido, porque desde o início eu falei, vamos nos manter independentes, não vamos apoiar ninguém para presidente, vamos ficar na nossa função é fiscalizatória. Mas aí a maioria falou, não, tem que apoiar o presidente, porque senão confunde o eleitorado. Olha que conversa, né? Olha que conversa. E a sua chapa tinha... Se nós tivéssemos seguido aquilo que eu e outros poucos entendiam certo para o clube, especificamente para a postura de conselheiro, hoje, a chapa 21, que eu fiz parte, ela seria a única independente no conselho. Todas as outras eram afiliadas a lideranças políticas que disputaram o pleito, né? Mas assim, o tempo acaba se encarregando de mostrar quem tinha razão. O Herói, a sua chapa era... O poder é esse. 4-4, o Augusto perdeu apoio de uma chapa dessas 4, já não é 4, já não são 4, são menos de 3, porque alguns também conselheiros da sua base de apoio desistiram de segui-lo. Tanto assim que ele teve uma votação muito ruim nas contas, né? As contas dele foram reprovadas pelas 3 instâncias fiscalizatórias do clube. Conselho de Orientação, chamado CORE, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo. Ele perdeu de 3-0 essa partida, que faz com que ele responda a um outro processo, além desse da Vaidebet, né? Que é o processo de destituição por gestão temerária. Só por isso ele pode ser empichado. Ele está respondendo hoje a 3 ou 4 processos de destituição concomitantes, não só esse da Vaidebet. É que o da Vaidebet foi o mais antigo deles. Então foi proposto por um grupo de conselheiros logo após a denúncia do diretor de futebol. E não era oposição. Era uma pessoa que trabalhou para eleger o Augusto, foi o principal articulador político do Augusto, o Rubão. Ele denunciou e a partir daí vários conselheiros falaram, não, mas pera um pouquinho, se ele está denunciando isso, e depois ficou caracterizado mesmo que existiu um problema de lavagem de dinheiro, eu não estou dizendo quem é o responsável pela lavagem de dinheiro, mas que existiu, porque a menina lá de Peruíbe, ela não tinha condição de ter recebido R$1 milhão e continuar morando na casa que ela residia ali, né? Isso é fato, né? Sim. É opinião. Então isso já foi o suficiente para que alguns conselheiros falaram, mas espera um pouquinho, se teve lavagem de dinheiro, o vice-presidente denunciou para o presidente... O Armando, né? O Armando denunciou para o presidente não foi na delegacia, não determinou que os pagamentos fossem imediatamente cessados, né? Porque teve um hiato de tempo também, eu não me lembro exatamente, e agora o presidente Augusto tem o direito de se defender nessa reunião, e ele deveria explicar isso com muita clareza, né? Por que acabou sendo pago parcelas da comissão em detrimento de outras contas que o clube tinha que pagar, que eram prioritárias. Isso gerou um atrito entre o diretor financeiro dele e o próprio presidente, que acabou um pouco depois saindo. O diretor financeiro saiu, o diretor jurídico saiu, tantos saíram. Diretora social saiu, alegando que sofreu lá assédio e, nossa, tem tanta história lá que eu vou te falar. O Herói, a sua chapa era 21, né? Deu, só um detalhe, essas histórias não foram inventadas por ninguém da chamada oposição. Foram pessoas que trabalharam com o Augusto. Aí eu me pergunto, será que está todo mundo errado, meu Deus do céu? Sim. E essa chapa 21, só para esclarecer, era uma chapa que você fazia juntamente com o Neto e com o Ronaldo Giovanelli, é isso?
O Ronaldo acabou não conseguindo disputar a eleição, numa jogada lá da gestão que eu fiz parte, que eu saí antes do final, né, da gestão. Felizmente até eu digo que saí antes, porque depois que eu saí acabaram acontecendo alguns problemas lá, mas enfim, aí é uma questão que cada um tem que explicar, né, suas razões, por que foi feito o acordo, por que não foi feito o acordo, enfim. O Ronaldo não conseguiu disputar a eleição porque supostamente ele encontrava-se inadimplente com as suas obrigações de contribuição. Mas isso, na verdade, eu apurei que não foi isso que aconteceu. As contas dele estavam regulares, tanto que quando ele falou que o Ronaldo saiu de uma chapa que era de apoio da Renovação e Transparência, que é o grupo político do Andrés, e veio para a nossa, que era totalmente contrária a isso. E quando ele veio, ele gerou, evidentemente, atrito, né, interno lá. E eu falei, a primeira coisa, quando o Ronaldo me ligou, falou, quero fazer parte da chapa, eu falei, seja bem-vindo. Porém, como é que está a tua situação no clube? Eu sou um pouco cauteloso com as coisas. Eu pedi para que um outro conselheiro fosse até a secretaria e checasse se ele encontrava-se quite com as suas obrigações. Ele chegou, estava quite. Só que esse conselheiro, infelizmente, não teve o cuidado de pedir a impressão da tela. Ele só viu no computador e foi informado para ele verbalmente que estava regular. Aí foi feita a inscrição, no dia seguinte veio a informação que não poderia, que nós teríamos que substituir o Ronaldo porque ele estaria inadimplente. Eu achei isso aí uma baita de uma sacanagem. Estou falando que foi uma sacanagem. E se alguém quiser me processar, que por favor eu faça. Que a gente vai poder apurar uma série de situações lá dentro do clube que nunca foram aclaradas em relação ao processo eleitoral. Tá? Ninguém vai me processar em relação a isso, porque sabe do que eu estou falando, eu estou amparado em documentos e provas, testemunhais inclusive, né? Herói. Mas já foi. Então tinha a renovação do Andrés, tinha a do Augusto e tinha essa que você participava, 21. Eram três? Não, eram 8. 8 chapinhas que faziam parte. Então, mas 4 apoiavam. De candidatura. O raciocínio do Cláudio não está errado. Era mais ou menos isso mesmo. Nós éramos praticamente uma terceira via, mas eu estou dissuadido da ideia de disputar a presidência, que inclusive eu recebi ameaças dizendo que se o André Luiz ganhasse a eleição, a culpa era minha. Eu iria dividir votos com Augusto. Entendeu? Então eu preferi poupar minha família. Não, mas eu ia chegar lá. Essa do Andrés, a gente tem que colocar também que no final da gestão ele estava muito desgastado, né, Herói? Eu me lembro. O Augusto meio que pegou esse mandato, caiu no colo dele, tô errado? Não, a própria gestão do Duílio, ela iniciou-se muito bem, tanto é que tinha uma aprovação incrível. Chegamos na final da Copa do Brasil, entendeu? Não ganhamos por detalhe, né, ou azar, como queira. Infelizmente, no jogo contra o Flamengo, o Corinthians estava amassando o Flamengo dentro do Maracanã e um incauto acendeu o sinalizador lá. Nossa, como eu não gosto de sinalizador, cara. Só gerou problema e tem gerado problema. Você viu essa partida aí contra o Palmeiras? Na final. Tivemos duas perdas de mando e vão dar mais 10 milhões de reais de prejuízo para a instituição, né? E aí acendeu a porcaria do sinalizador, o árbitro paralisou a partida contra o Flamengo no momento que estávamos atacando, sem parar o Flamengo. Aí deu aquela esfriada, não conseguimos ganhar. O que acontece no clube, no Corinthians? Quando o futebol não vinga, todo o resto não dá certo. Entendeu? O grande mérito do Duílio, que seria entregar um clube com as finanças estáveis, ele não acabou conseguindo realizar porque ele não obteve premiação, ele não conseguiu ganhar título. Isso repercute diretamente na entrada de recursos financeiros para o clube. O clube, quando ele é campeão, ele atrai muito maior interesse, né? Os negócios eles são catapultados quando existe uma vitória desportiva. Ele não conseguiu. Então, a gestão dele, infelizmente, nesse aspecto, fracassou. E aí, todo mundo que veio na oposição estava consolidado, falando que não dava mais renovação e transparência, que aquilo era ruim para o clube, que deveria sair. E, de fato, quando o clube não divide votos,
escuta só o que eu vou te falar. Quando o clube não divide votos, a oposição sempre ganha. Mesmo com a votação expressiva do Augusto, haveria possibilidade, né, de outra pessoa ganhar. Agora, por exemplo, se ele disputasse a eleição, ele se mantém no poder caso tenha contra ele 5 candidatos oposicionistas. Aí divide os votos, a pessoa mesmo não tendo 50% dos votos válidos, porque não tem segundo turno, né, isso é bem bacana a gente falar sobre isso, né? Uma instituição grande como o Corinthians, como o São Paulo, como o Palmeiras, deveriam ter obrigatoriamente segundo turno, para impedir esse tipo de erro. É um erro, né? Verdade. O cara pode ser presidente sem ter a maioria do lado, empate do lado dele, né? Mas aí, o modelo político vigente é esse hoje. 8 chapas, de 25 conselheiros cada, existem 100 trienais, 100 vitalícios, perdão, que hoje são 99 ou 100, morreu um, assumiu o Duílio uma vaga, porque quando morre o presidente, se ele não for vitalício, ele vira vitalício, entendeu? Quando morre um vitalício, tem uma eleição interna no conselho para ocupar essa cadeira. E as eleições, caso ocorram com a destituição definitiva do Augusto, que não é uma certeza, é uma expectativa, vão ocorrer pelo Conselho, porque tem essa característica atípica do encerramento do mandato dele precoce. Aqui pode ou não ocorrer, para deixar bem claro, tá? Então, se o processo de destituição for referendado pela Assembleia Geral, o Conselho é que vai escolher o próximo presidente. Herói, Em 2026, o sócio volta a votar. Herói, aliás, você falou da eleição. Caso Augusto caia, caso tenha realmente uma eleição no Conselho, você é um candidato? Não sou candidato. Vou explicar por que eu não sou candidato. Primeiro, porque é uma temeridade absoluta se lançar candidato nesse momento. É oportunismo. Não é legal isso aí. Tem que pensar na instituição. O Augusto não caiu, ele depende do referendo do sócio e da decisão do Conselho Deliberativo, ainda que vai ocorrer na segunda-feira, e não podemos fazer isso, não é legal. Poder pode. A pessoa que quer se lançar candidato, por exemplo, o Rosala Santoro, já falou que gostaria de ser candidato, é o problema dele. Eu não acho bacana isso, entendeu? Agora, depois que acabar tudo, aí quem quiser que coloque sua cabeça para fora e fale, eu quero ser candidato, e aguente a pressão política e a pressão que existe quando qualquer um quer assumir um cargo tão importante quanto esse. E muda, se Mas o... eu não vou ser candidato agora, não. Então, tem todo esse rito que você explicou, né? Se cair o Augusto Melo, vai ter depois os associados que vão determinar o afastamento definitivo, e caso isso ocorra, o Conselho que vai eleger o novo presidente. E se o Augusto renuncia, é o mesmo rito? Ou tem novas eleições? Ou é o Osmar Stabile que fica em definitivo? Se ele renunciasse, aí teria automaticamente a eleição pelo Conselho. Porque ainda falta muito mais que 6 meses para terminar o mandato dele, e não dá para assumir o primeiro vice-presidente até o final. Tem que ter uma eleição, né? E é uma eleição indireta, não é pelo sócio, é indireta. É indireta, a eleição sempre ocorrer, quando acontece impeachment, destituição, indireta. Conselho. E os vitalícios votam, tem o mesmo poder de voto que você. O Grenal e o vitalício têm o mesmo poder de voto, Tá. um voto. E esses vitalícios são da situação ou tá distribuído? Os vitalícios votaram contra o Augusto. Tá. Eu não tenho os números aqui, mas foi muito expressiva a diferença de votos. Faz tá dizendo, 30 a 10, vai. Tá. 3-1. Grande. 3-1. Olha, ele perdeu nos vitalícios e perdeu nos trienais. Tá. Sobre as contas, eu estou falando. Sim. Especificamente sobre as contas de 2024.
E, aliás, Herói, você falou da situação quando o Rosalá era diretor financeiro, teve toda essa questão de divergência entre eles, e teve a questão dos processos que o Corinthians está enfrentando, do Matias Rojas, que o Corinthians fez um acordo, no meu entendimento, um absurdo, porque um clube de futebol sempre tem problema de fluxo de caixa, isso é normal. E aí coloca lá no contrato do Matias Rojas que se não pagasse ele poderia... ficar livre e ganhar tudo que o Corinthians devia a ele. Ficou muito estranho. E também teve o caso do Santos Laguna, o Félix Torres foi contratado, o Corinthians não pagou. Teve o caso do Rodrigo Garro, que o Corinthians não pagou o Tadieres. Então o Corinthians enfrenta hoje 3 grandes processos que está, inclusive, na Corte Arbitral do Esporte, né? Você acha que tem possibilidade do Corinthians ganhar? E caso não tenha, o Corinthians pode ser prejudicado com o transfer ban, enfim... Vamos lá. Eu não opino sobre o processo em andamento por 2 motivos. Primeiro, porque eu sou conselheiro, né? E não é legal eu me manifestar sobre um processo dizendo possibilidade de derrota. Então, para mim, vai ganhar tudo. Não posso dizer o contrário. Vou produzir prova contra a minha própria instituição. Isso jamais. Enquanto eu era diretor jurídico, ainda mais isso era efetivo. Eu não posso falar contra a instituição, entendeu? Agora... alguns atos praticados pelos gestores fugiram do lugar comum, digamos assim. Então, a gente podia falar da parte financeira. Hoje o Corinthians tem, parece que a maior dívida entre os clubes entre os clubes do Brasil, né? Fala em 2 bilhões, 2,5. É muito dinheiro, né, Herói? É muita coisa. Sim, é muito dinheiro, porque entra também muito dinheiro. E há uma certa... Aí sim a gente pode falar. Sobre isso pode falar, porque é uma realidade, né? Então, Herói... Há uma irresponsabilidade por parte do gestor que, sabendo da existência de restrições financeiras, gasta e gasta muito. Aí o outro lado vai falar assim, mas se não gastar muito, não ganha título. Mas então, vamos lá, pessoal, vamos ser honestos intelectualmente, vamos falar a verdade. Né? Não sempre se usa o paradigma do Flamengo como um clube que superou suas dificuldades, hoje é um exemplo de gestão financeira sustentável. Não é isso que se vende. Mas o Flamengo ficou alguns anos sem ganhar título. Quase foi para a Série B. Né? Em 2013, 2014, né? Mais ou menos. 2015, há poucos anos. Namorou com o rebaixamento há alguns anos, né? Namorou. 2012, acho. Tem que fechar para balanço, mas tem uma coisa. O Corinthians é muito grande. Eu também acho. O Corinthians é diferente do Flamengo. O Flamengo, ele é grande em torcida. Porque ele teve uma época que as transmissões de partidas ocorriam no Nordeste, pela Rádio Nacional, e ele acabou tendo uma grande torcida, uma camada de torcida relevante na região Nordeste e Norte do país. Entretanto, o Corinthians, ele é o mais forte nas chamadas regiões ricas economicamente no país. Se você pegar o estado de São Paulo, 40% de corintianos, no mínimo. Se for para o Paraná, que é um estado muito rico, tem mais torcedor do Corinthians no Paraná do que torcedor do Atlético Paranaense, do que torcedor do Coxa. Isso quem diz são os números. E assim, a capacidade do Corinthians arrecadar é a maior da América Latina. E poderia ser a maior do mundo, considerando que o Brasil era o país do futebol, antes do 7-1. Era o país, inclusive eu estava lá no Mineirão, foi uma das coisas mais horríveis que eu já vi na minha vida. Né? Então é assim, aqui a gente vive, come, janta, almoça futebol no Brasil. Era mais isso, né? Hoje nem tanto. Por conta de uma série de fatores, o futebol brasileiro se desgastou. Mas aí volta ao início da nossa conversa. O corintiano, ele é diferente. Ele não é só um jogo de futebol para ele. Eu também acho que ter um poder de reação
absurdo, incomparável. Por exemplo, o Santos agora atravessa uma dificuldade muito grande, e eu sempre comentei, o dia que o Santos, nunca foi, mas o dia que ele for para a Série B, a dificuldade que ele vai ter para se alavancar é diferente de um Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Eu sempre comentei isso, Edu, né? E aquilo parece que fica um limbo, né? O cara não consegue mais sair. Já visto o que aconteceu com o Cruzeiro, que o Cruzeiro ficou nesse limbo. E o Corinthians não, o Corinthians tem essa pegada de reação muito forte. Olha só, o Corinthians é o time do povo. Ele é o time do povo. O Flamengo não é o time do povo. O Corinthians é o time do povo. E o povo, ele sofre demais, porque tem aquela história de corintiano é sofredor, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Isso aí não é um simples mote, não é uma simples, um slogan. Não. É por isso que o corintiano é tão vinculado ao seu time. O cara chega em casa, ele tem problema com a esposa, ele não consegue pagar a conta, ele está com problema, sei lá, 10 mil problemas, todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. E é um refúgio para ele, o Corinthians. Quando o Corinthians tropeça, ele sente que ele tropeçou. Quando o Corinthians ganha, e historicamente as dificuldades para o Corinthians ganhar são muito grandes, ele se sente um vitorioso, e ele é vitorioso. É um relacionamento diferente, por exemplo, do que ocorre com o Palmeiras. O Palmeiras, desde a entrada do meu amigo particular, o Paulo Nobre, ele vive um período muito bom, né, de estabilidade financeira. Depois veio a Leila, que é... Gagliotti. Primeiro Gagliotti, depois... O Gagliotti, enfim, eu não sou palmeirense, eu não posso falar nada do Gagliotti, mas... O Gagliotti era só uma sucessão do Paulo. Ele, por si só, ele até permitiu que as coisas ocorressem. Ele rompeu com o Paulo, e é uma questão que eles têm que discutir e entender por que chegou a esse ponto. Mas só para comparar, muito se fala de SAF, né? SAF, Sociedade Anônima. Essa era uma pergunta que eu ia também chegar lá. O Palmeiras, ele não é uma SAF, mas quando você tem o patrocinador, agora não mais, parece que não é mais o patrocinador master lá, que é FIFA, mas enquanto era o patrocinador master e a presidente do time, a mesma pessoa, praticamente ela era dona do time. Isso, assim, é ruim por um lado e é bom por outro. Porque se é o dinheiro dela, ela não vai jogar o dinheiro fora, ela vai querer fazer porque o dinheiro dela renda, ela vai querer que o time ganhe, porque isso repercute positivamente para os negócios dela, enquanto marketing, né, empresarial. Isso que eu estou falando é muito óbvio, ninguém pode dissentir disso. Agora, as questões de conflito de interesse e tudo mais, ninguém questiona também, né? Como é que pode uma pessoa ser presidente e dona do maior patrocinador? O que está em interesse ali maior? É o interesse primário do clube ou secundário do patrocinador? Mas também não sou eu que tenho que responder. Problema mas você falou do Paulo Nobre, que eu acho importante, nesse momento de crise, a gente olhar para os vizinhos e entender o que foi feito nos outros. Você falou do Flamengo, que é um modelo, o Palmeiras é um modelo, outro modelo são as SAFs, e aí tem que ver que tipo de SAF, que tem SAF que deu certo, tem SAF que não deu certo, né? Se vende o clube inteiro, caso do Cruzeiro mesmo, que deu errado, deu certo, né? Então acho que é importante estar olhando o que acontece nos outros para a gente ver o que norte vai seguir, né? O fato, Herói, o fato é que a forma como o Corinthians está sendo conduzido está se mostrando ao longo desses últimos... que não está dando certo. A dívida só aumenta, o clube está se esbarrando em processo de bom e ruim, mas está mais... Estou falando agora pelo futebol, né? Que está se esbarrando mais, se nivelando mais por baixo do que por cima, podemos dizer assim. Você falou que chegamos numa final de Copa do Brasil... A gente foi campeão do Paulista, mas também tem namorado muitas vezes aí com a parte de baixo da tabela. Estou errado? Não, né? O ano passado, por exemplo, né? Então, eu acho que quem assumir a presidência do Corinthians deveria ter um plano de governo, né? Um plano ali de governança que pudesse dar mais otimismo para quem é corintiano. Estou errado? Não, você está absolutamente correto. Ainda falando sobre
a questão do Paulo Nobre, ele é muito diferente dos outros gestores que apareceram antes e até depois, né? Por quê? Porque o Paulo, assim, eu conheço o Paulo há praticamente 40 anos, né? Ele tem um recurso financeiro pessoal muito vultoso, ele tem muito dinheiro, em outras palavras. E ele se propôs, e como ele não é casado, ele não tem filhos, ele vivenciou aquilo como a casa dele, de verdade, entendeu? Então ele pegou uma parte do dinheiro dele e enfiou no clube. Tá? E ele não era presidente de uma SAF, a empresa, o Palmeiras não é dele, entendeu? Nunca foi dele. Eu não vejo ninguém no Corinthians fazendo a mesma coisa, não consigo enxergar isso. Aliás, eu não consigo enxergar em nenhum time do mundo essa condição. E a solução não é essa. Não acho que é essa. Até porque, Herói, até porque, veja, a gestão que ele fez deu certo. Mas, veja, ele poderia ser herói e vilão em questão de minutos, se naquele jogo de 2014 o Palmeiras cai para a segunda divisão. Se o Santos não ganha do Vitória... Pois é, né? E assim, ele deu certo, foi, né? Foi abençoado, mas poderia ter dado errado. E hoje a gente estava falando, pô, o Paulo Nobre fez tudo errado, né? Poderia, sim, né? E você vê a boa intenção que o cara teve, né? Então, mas sabe qual é a solução, no meu sentir? Não é uma SAF, eu ia falar sobre isso. Eu não acho que a SAF é solução para o Corinthians, dada a sua grandeza, a magnitude de uma entidade desse tamanho, com os recursos que ela consegue alavancar. Não faz sentido você transferir isso para a iniciativa privada pura e simplesmente trocando dívida pelo controle de decisão. Se fosse o caso, tinha que ser algo em torno de 2 a 3 bilhões de euros, não menos do que isso. Sem fazer valuation, tá? Sem fazer valuation. É fato, porque se ganha aí 1 bilhão e 300 milhões por ano de faturamento, sem ter, assim, as melhores equipes dentro da gestão, imagina se fosse a melhor equipe do mundo numa gestão do Corinthians, quanto que não ia faturar, né? Só que assim, o que eu penso? Eu penso que o sócio, ele deveria ser o acionista do clube. Ele sim tem que ser acionista, né? Nós temos um plano chamado Fiel Investidor, que transfere inclusive o direito a voto, porque se você está pagando, você tem que ter o direito a voto. E o clube social, ele não ficaria à míngua, né? Porque hoje você tem um problema político quase incontornável, que é, os sócios não querem prescindir, não querem perder o controle do clube. O sócio não quer. O torcedor quer mandar no clube e o sócio não quer que o torcedor mande no clube. Porque tem medo que acabe lá o seu espaço interno, que é legítimo que ele proteja aquilo que existe há mais de 100 anos. O clube de futebol sempre coexistiu com o clube social. Também não pode esquecer desse aspecto, né? Nunca menosprezar o clube social. Mas o ideal é que esses sócios que viriam apenas para votar e participar como investidores, eles não frequentassem o clube, mas uma parte do seu dinheiro fosse investido no clube social. Isso ia contentar todos e ia resolver o problema. Eu já me debrucei sobre isso e fizemos um planejamento muito bacana. Chama Fiel Investidor, tá? Não é uma SAF, como eu disse. O Corinthians não vai ter dono, ou não teria dono. Não é que vai, porque não tem nada em discussão no conselho internamente. Superado esse problema do Augusto, da eventual destituição dele, aí o Corinthians, o Conselho Deliberativo, vai ter que se debruçar na análise desses artigos que eu estou mencionando e outros tantos, tá? Mas eu enxergo, inclusive, como uma forma efetiva de saída imediata da crise, imediata, estou falando, você partilhar decisões de verdade com o torcedor. Não estou falando da boca para fora, né? Você fala, a torcida manda no Corinthians, manda até a página 2, manda por pressão e tudo mais. Mas estou falando de transferir o direito a voto. Aí sim passaria a votar. Mas como assim transferir o direito a voto? Vai ter que investir. Olha só, o Corinthians é tão grande que em 2 meses arrecadou 40 milhões de reais, meu Deus do céu, com a torcida. Isso numa campanha de uma entidade, da Gaviões da Fiel, de outras torcidas que estivessem associadas
Mas não foi uma campanha como poderia ser de âmbito nacional, veiculando o direito a voto e tudo mais. Eu gostei da ideia da vaquinha, mas ela perdeu uma oportunidade relevante para fazer valer o direito a voto, né, do torcedor. Nesse modelo que eu mencionei, o sócio passa a ser dono do clube e um investidor, né? Ele está investindo no bem-estar dele mesmo. Mas por que você vai investir no Corinthians? Você quer ver o Corinthians gigante, como ele é, mas dentro das 4 linhas também. Herói, você montou esse projeto? Esse projeto está em andamento? Está em análise. Está em análise no Conselho Deliberativo, né? Existe uma comissão especial no Conselho para verificar, mas assim que terminar o problema do Augusto, eu pretendia me debruçar sobre isso, melhorar também aquilo que foi apresentado, porque as ideias vão surgindo, elas não são, né? O pensamento não é um processo estanque, fechado. Você tem que pensar muito pelo contrário, fora da caixinha para sair de grandes crimes. Você precisa pensar além dos limites. E o limite aí, ele não existe porque a gente tem o apoio da torcida, quando quer fazer o certo, né? E quando quer fazer errado também, você vai ver a cobrança agora que vai vir. Ô, Herói, mas esse projeto seria semelhante à administração, por exemplo, falaram muito nas redes sociais nos últimos dias sobre o modelo do Green Bay Packers, do futebol americano. É a mesma coisa? Antes do Rosala falar isso, eu já falava do termo investidor. Vamos colocar as coisas de forma bem transparente também, para não dizer que ele inventou a roda, tá? É parecido, sim, não é exatamente igual, mas porque até o Brasil tem suas características. O ordenamento jurídico do Brasil é totalmente diferente do americano, né? Ou do europeu, em alguns lugares lá. Na Inglaterra, por exemplo, e nos Estados Unidos, é direito consuetudinário, é usos e costumes. É muito mais focado naquilo que aparenta ser certo do que em regras escritas. Aqui a gente tem todo um regramento monstruoso, é por isso que tem que ser pensado com muito cuidado. Você tem que prestar contas para a Comissão de Valores, se for abrir capital, tem regra, a pretensão de valores tem... É um negócio amplo, não dá para a gente falar desse assunto de uma maneira superficial. A nossa proposta queria, sim, trazer recursos dos sócios para o clube através da transferência do direito a voto. Tá? Essa dívida, Herói, isso é discutido internamente, por exemplo, pelo presidente, ou isso coloca no automático, deixa que um dia alguém paga? Isso é discutido no dia a dia ou é irrelevante? Existe uma preocupação? Uma notícia muito, assim, com pesar que eu falo isso. O Corinthians contratou a Falcone, a KPMG, a Ernest Young e Álvares e Marçal. Faltou só a Deloitte, a Price, entendeu? Então, assim, eu não sou gestor, eu não posso falar por quem está lá. É um problema a se resolver, entendeu? Porque a assessoria teve todos os melhores do mundo, entendeu? Todas as empresas, as melhores empresas do mundo. Por que elas não continuaram também? São dúvidas que têm que ser dirimidas em algum momento, né? Por que não... Bom, e você falou uma coisa que faz sentido, né? O Corinthians deve tanto, mas uma dívida de 2 bilhões para o Corinthians, proporcionalmente, ela é muito menor do que, por exemplo, para um time, né? Mesmo da Série A, a gente não queria falar nome, mas times da Série A que deveriam, por exemplo, ter uma dívida de 300 milhões. 2,5 bi para o Corinthians é menor do que 300 para outros times, não é isso? Sabe o que eu acho muito chato? Eu acho chato assim, o Duílio, ele tentou fazer algumas coisas muito importantes, né? A contratação da Falcone foi relevante, porque a Falcone fazia um acompanhamento de todos os departamentos do clube. Eu sempre tive orgulho de dizer que o departamento jurídico seguiu fielmente as diretrizes da Falcone, orçamentárias, inclusive. Então, assim, por que não teve uma reunião de transição para mostrar,
Hoje a situação é essa. Eu tentei fazer essa reunião de transição, mas não tiveram interesse de ouvir o que eu tinha para falar. Sobre a área de compliance, por exemplo, sobre a área do próprio departamento jurídico, eu queria mostrar o status de maturação desse projeto. E tem interesse de escutar, entendeu? Porque a política é uma coisa detestável também. E não deveria ser. Mas quem entra pensa em destruir, em vez de melhorar. Né? Ou, não vou aproveitar nada desses caras, imagina. Tudo errado. Não é tudo errado. Em todo lugar tem gente boa e tem gente ruim, tem boas ideias e más ideias. Você tem que fazer uma depuração e ver o que você pode melhorar. Bom, amigos, eu pensei que a gente ia falar de motocicleta. Herói, não, vamos falar. Esse assunto é bom. Esse assunto é bom. Herói, a gente que está do lado de fora, né? Você está no meio, você é conselheiro há quatro mandatos. A gente ouve, o jogador está fazendo corpo mole para derrubar técnico, para derrubar presidente. Isso existe, Herói? Você que está lá dentro, você percebe isso daí ou é conversa? Então, eu vou você conversa com um monte de jogador, né? Você é amigo do Neto, amigo do Monte, do Ronaldo. Você conhece todo mundo nos bastidores. A gente conhece o que eles falam pela televisão, a gente sabe que não é a realidade. Herói, o cara derruba a técnica, derruba a presidente, como é que funciona isso aí? Então, vamos lá. Precisa tomar um cuidado com as palavras absurdas, né? O que é o corte do podcast, né? Eu falo uma coisa aqui, escorregadinha, amanhã está lá, diretor jurídico, conselheiro, afirma que... Aí vem. O ser humano, cara, ele é complicado, Claudio. Precisa ser jogador de futebol para derrubar presidente de empresa. Porque os caras são tudo boleiro, né? Cara, hoje a gente vive numa situação que, independente da função que a pessoa exerça, ela consegue derrubar o presidente, ela faz uma denúncia aí, entendeu? E aí vai apurar, aconteceu, não aconteceu. O negócio é enrolado, entendeu? Então, assim, eu estou falando de uma empresa comum. Imagina, num clube de futebol, que a característica social e intelectual, cultural dos atletas é diferente de um executivo, né? Porque, assim, um clube de futebol, ele tem os seus executivos administrativos, mas a sua mão de obra é hiperqualificada. Só que ela é qualificada com pessoas que jogam por talento. bola. Pelo talento. Por talento. E não necessariamente com pessoas que desejam a mesma coisa que o dirigente, entendeu? O dirigente do Corinthians hoje não recebe para trabalhar. Você consegue imaginar um atleta de futebol, para ser mais claro, jogar de graça? De jeito nenhum. Isso é uma pergunta. O dirigente não recebe, o presidente não recebe, não tem salário. O Corinthians não recebe, no São Paulo recebe, no Palmeiras eu não sei. Tinha que receber, na minha concepção. Por quê? Porque o cara abdica das suas atividades principais para ter dedicação exclusiva e, entendeu? Então o cara tem que ter muita condição financeira para ficar. Eu fiquei 2 anos e meio praticamente afastado das minhas atividades profissionais, só cuidando do interesse vinculado ao clube, porque felizmente eu tinha essa condição, mas não é fácil não, viu? As pessoas têm que entender que esse modelo também tem que estar superado, ele tem que ser alterado aí. Então... Não sei se ou não, mas também está lá entre as nossas propostas que o dirigente seja profissional. Tá. Então o conselheiro hoje ele não pode receber nada. Então, por exemplo, o Fabinho Soldado que é de fora, aí sim ele pode receber um salário. Agora os restantes, os cargos estatutários, nada. O conselheiro tem direito a meu cachorrinho pequeno. O conselheiro tem direito a um ingresso gracioso, uma cortesia e 4, comprar com 30% de desconto no setor mais caro do estádio, né? Certo. O jogo do Santos, por exemplo, o ingresso com desconto custou R$300. Vou refazer a pergunta, então. Impacta... ingressos de graça. Tá. Certo. Impacta o time bom
A diretoria boa, time bom, sucesso impacta diretamente? Não, o que impacta Assim, se a gestão está num céu de brigadeiro, o jogador de futebol trabalha mais em paz? Aquela pergunta que eu fiz. Você acha que não? O que impacta na minha concepção é o pagamento em dia de salário. Isso impacta, sim. Isso impacta. Isso eu não tenho dúvida, tá? Tá. O atleta que não recebe, ele não joga direito, tá? Isso eu não tenho dúvida. Mas acho que não é só jogador, né? Qualquer trabalhador. Pô, o cara tem que sustentar, tem os compromissos dele. Mas ele ganha muito. Tudo bem, mas ele comprou um imóvel, ele precisa pagar o imóvel, ele comprou um carro, ele precisa pagar o carro. Sim. Não é verdade? Ele quer ajudar um irmão, sabe? Eu acho que é legítimo, né? É simples assim, é isso. Não tem? Agora, tá brigando ou não lá, não faz diferença não, tá? Não? Nada, zero. A prova é que o Corinthians foi campeão brasileiro em 2017 e o Roberto está respondendo o processo de impeachment. Foi campeão paulista agora também. E já estava turbulento o ambiente. O campeonato paulista do Corinthians, ele foi turbinado, né, por investimentos muito parrudos no futebol, né? Montou-se realmente um time, mas um time sem o Garro também é outro, né? O Garro faz muita falta. Faz. Acho o cara muito bom. Formou um tripé ali, Garro, Memphis e Yuri. Não, ele é o principal atleta hoje do Corinthians. Herói, voltando ao assunto de polêmicas aí que voltou essa semana, a Adidas fez uma proposta bilionária ao Corinthians. No entanto, o Corinthians tem um contrato com a Nike. Até onde eu sei, eu queria até essa confirmação, não sei se você pode falar, que não existe uma multa rescisória para o Corinthians pagar para a Nike, e sim renovação automática. E caso o Corinthians reincida o contrato com a Nike, aí uma arbitragem iria determinar qual o valor o Corinthians pagaria para a Nike. Isso é verdade? Então, vamos lá. Sobre contrato em andamento, eu não tenho acesso a essas informações, e se tivesse eu já te anteciparia que são sigilosas, são informações contratuais sensíveis. Eu não poderia revelar e nunca fiz isso no passado, não ia fazer agora, tá? Agora, parece que existiu mesmo uma proposta, porque a imprensa está veiculando isso de forma bastante incisiva, e essa proposta, se ela existir, ela tem que ser avaliada com muita cautela, porque existe um patrocinador, um fornecedor de material hoje, contrato é feito para ser cumprido, e quem desejar rompê-lo tem que arcar com o ônus contratual previsto, simples. Então, eu não sei o valor da multa, eu não sei se tem direito de preferência, isso tudo tem que ser debatido com muita cautela. O que eu fiquei sabendo, eu estava discutindo por que já não aprovou isso aí. Bom, eu não tenho informação nenhuma do CORE, que é o Conselho de Orientação, que é o conselho do conselho, vamos falar assim, de forma bem genérica, bem simplista, tá? O CORE que tem que verificar todos esses aspectos que eu falei. Passou na área de compliance, não passou, tem intermediário, tem intermediário. Tem que olhar, analisar. Não dá para um contrato dessa magnitude ser resolvido em um dia ou uma hora, né? Precisa ser visto com muita cautela. Mas se o contrato for vantajoso e não prejudicar juridicamente o clube, tem que fazer, seja com a vida, seja com qualquer outra empresa, em qualquer setor. Perfeito. Hoje quantos são as pessoas de maior expoente do Corinthians ali, com possibilidade de assumir a presidência para agora e para um espaço a curto tempo? A gente pergunta, a liderança no Corinthians, eu acredito que existam umas 20 no máximo. 20 nomes que realmente se destacam, né? Mas que com reais condições de disputar uma eleição para presidente, uns 3 ou 4 no máximo. Que é o Rosalá,
O Herói, eu acredito que é um nome... Rosalá é um integrante de uma chapa chamada 82. Certo. Tem outros expoentes lá dentro. Você tem o Felipe Isabel, você tem o Paulo Pedro. O Paulo Pedro teve uma atuação em todo esse episódio. O Paulo Pedro é meu amigo, né? Certo. Particular. Nós integramos uma frente que eu acabei fundando, chama Aliança pela Integridade Corintiana. E ela é multipartidária, digamos assim. Ela reúne integrantes de diversos grupos políticos do Corinthians, não preocupados em disputar a eleição, mas apenas fazer o certo, resgatar os valores mais básicos de qualquer instituição que se preze. E mais do que isso, combater o compadrio, a troca de benefícios, toma lá da cá, um projeto político, um modelo político que hoje vigora, que é detestável. Se hoje, para ser eleito no Corinthians, tem que fazer churrasco, você tem que dar ingressos, tem que regularizar inadimplente. E isso, a nossa aliança pela Integridade Corintiana, que eu citei o Paulo Pedro, por exemplo, o Paulo é da chapa do Rosala, entendeu? O Paulo sempre foi muito atuante nisso aí. Muito atuante, inclusive dando a cara a tapa. Não estou fazendo uma crítica ao Rosala, estou falando o seguinte, o Paulo é um quadro muito bom dentro da 82, não precisa ser a Rosala o candidato, assim como não precisa ser eu também. Felipe também, né? Bem claro. Eu não estou nem preocupado com isso, para falar a verdade. Estou preocupado com o Corinthians sair das páginas policiais e retomar o protagonismo que é de direito no campo de futebol. É isso. Além da presidência... Oi? Infelizmente eu deixei um legado muito substancial no departamento jurídico. Não teve assunto de interesse do clube que eu não tivesse abordado. Não teve. Até mesmo a regularização no hino do Corinthians foi propiciada pela minha atuação direta, né? É que assim, a atuação do departamento jurídico é mais ou menos como obra embaixo do asfalto para político, sabe? Aquele negócio que ninguém está vendo. Quando você investe em infraestrutura, ninguém está vendo, cara. Não dá voto. O que dá voto é pagar cesta básica, dar dinheiro, depositar na conta. Isso aí que dá voto, entendeu? Você propiciar aquilo que é mais imediato pro eleitor, né? Mas eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez lá no clube. O presidente, claro, é o cargo mais importante que tem no clube, depois os vice-presidentes. Esse conselheiro que cuida do futebol, acho que é o cargo mais desejado que tem no clube, ou não? Vamos lá, organograma do Corinthians, né? Primeiro cargo, por razões óbvias, é o presidente da diretoria. Depois eu nem vou falar sobre os vice-presidentes, que eles dependem diretamente da decisão do presidente para ter suas atribuições definidas, já que o estatuto ele é meio silente em relação a isso. Ele tem uma lacuna, ele não fala, compete ao primeiro vice-presidente cuidar disso. Não faz no estatuto isso. Então quem decide o que o vice-presidente faz é o presidente. Depois tem o diretor de futebol, que é de fato no Corinthians o cargo mais importante, né, porque a gente está falando de uma entidade que é futebol. Que respira o futebol. Depois o diretor financeiro, depois o diretor jurídico, depois os outros cargos de direção, né? Tem o diretor de esportes aquáticos, tem o diretor cultural, o diretor de assuntos institucionais, ele é um cargo extremamente importante, que acaba não sendo levado muito em consideração por ignorância mesmo, por falta de apoio institucional, falta de luz no cargo, né? O cargo de diretor institucional na minha época foi ocupado pelo Goulart, que era um deputado federal, filho dele é vereador aqui em São Paulo, né? E é um cargo ultra importante. Ele conseguiu resolver para nós, junto com o trabalho do departamento jurídico, problemas milionários, entendeu? Como a regularização da rua na frente do clube, um problema que havia com a CET de outros tantos milhões de reais, enfim. O diretor de assuntos institucionais é muito importante. Ele que representa o clube nas confederações, na CBF. Então, quando tiver problema com a arbitragem, é o diretor de assunto institucional que tem que estar lá para resolver. Quem está com algum problema na confederação, na federação, na Conmebol, manda o diretor de assuntos institucionais. Para organizar a partida fora, manda o assunto diretor. Deveria ser assim, né? Deveria ser assim. Vamos ver como é que vai ser agora, se houver uma mudança
gestão. Foi bom você ter falado desse diretor institucional, né? O que me parece que o Corinthians não tem hoje uma relação tão boa assim com a Conmebol. Depois daquele episódio de 2013, lamentavelmente, que teve o falecimento do menino lá na Bolívia, o Corinthians foi muito prejudicado pela arbitragem do Amarília naquela época, e depois a gente vê que vários jogos que o Corinthians teve, não justificando um fracasso, mas arbitragens complicadas contra o Corinthians. Você vê algum problema nessa relação do Corinthians com a Conmebol? Eu acho que faltou dedicação aí, entendeu? E de certa forma faltou, não sei, eu não posso falar porque eu não toquei esse cargo na última gestão, foi o Dr. Tales, né, que é o procurador de justiça que ocupou o cargo. Eu sei que liberdade foi outorgada a ele para negociar com essas entidades, né, para conversar. Mas acho que tenho certeza, que o diretor de assuntos institucionais ele carrega nas costas 40 milhões de pessoas. Não é só um clube com 4 mil associados. Então, quando ele vai falar, ele tem que ser ouvido. Né? Assim como o próprio presidente, claro. Claro. O presidente tem tanto assunto para cuidar que ele tem que delegar isso. E é o presidente que nomeia esses diretores de futebol, é ele que... O diretor nomeia todos os cargos. Também há uma possibilidade de mudar isso no estatuto, quem sabe, fazendo com que as chapas já tenham na sua composição a diretoria definida. Tá. Interessante, é uma ideia. Mas não é assim. Hoje é nomeado, não é eleito. Sei. O Miguel, do presidente do CORE, né, chegou no ano passado, quando teve toda aquela questão da Gaviões defendendo o Augusto, chegou a dizer que o que importa ali são os associados. O que você acha dessa declaração? Bom, o doutor Miguel Marques é um desembargador aposentado, meu amigo também. Eu tenho certeza que ele não foi bem interpretado. Ele quis dizer, mas que ele não conseguiu, que a decisão política ela é atribuição exclusiva do sócio. O direito a voto é do sócio. É só isso que ele quis dizer. Só que as palavras, quando não são exatamente colocadas de uma forma suficientemente claras, geram grande ruído. E ele teve essa expressão que foi divulgada e gerou um grande antagonismo, né, com todos criticando, até com uma certa razão, porque a forma como foi colocado, mas eu tenho certeza absoluta que ele não queria dizer que o torcedor não tem relevância. Mas aí eu volto naquilo que eu falei originalmente, né? Poxa, está lá nas nossas propostas transferir o direito a voto, né, para o torcedor, desde que ele contribua. Por que a própria torcida, antes de iniciar o processo da vaquinha, não catou o telefone? Eu liguei para um dirigente da Gaviões, quando eu soube da vaquinha, eu falei, porra, vocês não podiam ter ligado, batido um papo 10 minutos comigo, 5 minutos. Fala, pô, vai, vou para cima, mas aproveita o mote, estica a coisa, amplia a coisa, entendeu? Então, assim, toma cuidado, as pessoas são seres humanos, falíveis. Eu não acho que o Miguel teve intenção de insultar a torcida. Eu vou retificar. Eu tenho certeza que ele não teve intenção de insultar ninguém. Mas do jeito que ele colocou foi mal interpretado. Certo. É efervescente a coisa, né? A gente tá falando muito aqui das polêmicas, né? Mas o Herói, como um corintiano que ama o clube, né, deve ter seus ídolos no Corinthians. Queria que você falasse agora um papo mais saudável, né? Agora porque ele infelizmente não conseguiu até agora, né? Quando a gente já está falando, mas se não falar coisa realmente boa, né? Eu acho que o processo de reestruturação é positivo, para que as coisas sempre melhorem. Mas eu tenho meus ídolos, como qualquer um tem. Eu sou um corintiano comum. Eu gosto muito do Zé Maria, porque estou aqui em Botucatu, ele é nascido daqui, né? Uhum. Mas falar de um só é difícil. Eu gosto demais do Neto, sou parcial para falar isso. Neto, para mim, hoje para mim não, ele hoje é o maior influenciador corintiano do Brasil, ou do mundo, porque se é no Brasil é no mundo, né? Estado do Corinthians. Então ele tem que ser respeitado e tem uma história muito impressionante no clube, não só por ter aberto as portas para um cenário nacional e depois internacional do clube,
mas porque ele tem uma visão também muito importante do que ocorre dentro do clube. Ele conhece a fundo a realidade do clube. Para além do Neto, tem o Marcelinho Carioca, que não tem as mesmas características do Neto em termos de visibilidade, apesar de ter tido uma carreira dentro do futebol mais exitosa em número de títulos. Acho que é o que tem mais título, não é? Muito mais. O Marcelinho tem título que não acaba mais. Só que o Marcelinho também teve um problema, que foi ele mesmo. Né? Ele, Marcelinho, com todo respeito com as vozes dissonantes, para mim ele jogava mais que o Rivaldo. Só que ele tinha problemas, e não sei se superou ou não, mas que acabaram limitando a sua atuação. Então ele brigou com muita gente também. O Marcelinho teve problema histórico com o Rincon, teve problema com o Edmundo. Luxemburgo também, né? Com o Luxemburgo também, né? Com todo mundo ele teve problema praticamente. Sim, mas o cara era bom, né? Era bom. Mas o cara era bom. Então, você imagina, Veio de onde o Marcelinho Carioca? Flamengo. Ela veio do Flamengo? Veio do Flamengo. Ah, é? Foi um grande negócio do Alib ali. Eu adoro o Marcelinho como jogador. Ele me trouxe satisfações incríveis, como em 95, que ele ganhou do porco, né? Posso falar porco, que vocês já assumiram isso mesmo? Entendeu? Tá tudo certo. Você sabe por que é essa história de porco? Teve um porco mesmo, né? Soltaram um porco, não é isso? Foi antes da história, né? Teve na década de 70 um acidente que vitimou 2 atletas do Corinthians, os principais atletas, o Lidu e o Edu. Eu lembro. E o Palmeiras se opôs à substituição desses atletas. E gerou um problema enorme para o clube, né? Que se viu desfalcado de uma noite para outra por conta dessa tragédia. E alguém teve a ideia de soltar um porco dizendo que era o espírito de porco, né? Que o Palmeiras não foi exatamente humanitário com o clube, né? Com o Corinthians. E dali pegou, mas até ficou satisfeito de ver o Corinthians é tão grande que consegue pegar apelido nos outros. Mas foi uma grande jogada de marketing do Palmeiras também, porque porco acaba sendo uma coisa, uma coisa simpática, né? E ficou mesmo. Porque todo mundo já chamava, né? Tem muitos jogadores que a gente estava falando de serem ídolos. O Sócrates é um jogador incrível. O Zenon, Birubiru, Casagrande. Então, só para falar da democracia corintiana. Para o pessoal da velha guarda, lembro do meu pai falando sempre do Luizinho, porque no polegar sentou em cima da bola antes de marcar um gol. Eu não sei se isso é verdade, só sei que ele foi campeão pelo 4º centenário. Meu pai falava a escalação do 4º centenário, 54, 58, 54, de trás para frente, né? Tinha o Caracone daquela época também. Agora estamos muito mais perto da época do Marcelinho. Tantos caras maravilhosos passaram lá. O Luizão, o Rincon mesmo, o Edilson Capetinha. Putz, o Edilson, cara, o que o Edilson fez em 99 para nós, para aquelas embaixadas, as pessoas não valorizam o Campeonato Paulista, né? Para nós, em 99, foi mais importante a embaixadinha que qualquer título. Porque a gente vinha de um problema, aqueles jogos lá foram uma resposta do Corinthians a tudo que a gente acabou sofrendo, né? O Marcos foi ferrado quando pegou o pênalti lá do Marcelinho. Nosso amigo comum Pracidelli sabe bem a história que envolve. Aquilo lá o cara entrou na cabeça, né, do Marcelinho, né? É impressionante essa história, né? O Pracidelli se liga a convidar o dia só para ele. Já falei com ele. Mas eu já vi a história do Marcos, como ele fez para o que ele pensou para pegar o pênalti, né? Porque o Marcelinho não perdia pênalti, né? Era o último batedor, era certo que ia marcar, né? Isso. E chutou bem, chutou forte no canto, né? O Marcos teve muito mérito ali, né? Só para não perder, que a gente não acaba falando de título do Palmeiras, falar de 99, de novo. Aí a gente estava muito engasgado com essas coisas, né? A gente estava muito fragilizado. E o time do Corinthians era muito bom, cara. Era muito bom. Muito bom. Eu só não sei por que exatamente a gente não ganhou algumas partidas que poderiam ter catapultado ainda mais aquela equipe, né? Mas em 99 a gente estava voando baixo, né? Aquele time lá era de babaca. Então, daquele time, qualquer um dos atletas,
e depois de outros times também, o Gamarra, um dos melhores zagueiros que eu já vi jogando na minha vida. Cara, não fazia falta, né, o Gamarra. E aquilo, cara. Depois ele acho que jogou no Palmeiras também, né? Jogou. 2005, né? É. Mais um cara que saiu do Corinthians foi pro Palmeiras, aí não deu certo lá, mas também fez muita alegria para nós, o Viola. O Ronaldo Fenômeno. Putz, eu tenho a camisa aqui histórica do Ronaldo na minha casa, que foi um presente do Andrés pro Neto, do Neto para mim, em terceira mão essa camisa. Foi a primeira camisa que o Ronaldo vestiu quando ele foi apresentado no Corinthians. Não tem nem nome de patrocinador. Foi a primeira camisa de todas que ele vestiu do Corinthians. E o Ronaldo Fenômeno foi um divisor de águas também, porque trouxe uma visibilidade para o Corinthians que já existia, mas que não estava tão destacada, né? O futebol tem disso também. Você vê a vinda do Neymar para o Santos. Poderia ser uma jogada a dar muito certo, como foi a do Ronaldo, ou pode ser um fracasso retumbante também, né? Mas só tem uma pessoa que pode resolver isso. Ele mesmo. O próprio jogador, mas ninguém. Não, como foi o Gaúcho quando foi pro Atlético, né? O Gaúcho foi pro Flamengo também, né? Jogou no Flamengo. Faz a diferença. Como viram numa ocasião que o próprio Maradona quase veio pro Palmeiras, sabe dessa história? Na época acho que do Brunoro, parece, né? Quase veio. Oi? Fazer um reparo também que não é justo, se depois tiver o corte aí, os caras vão falar, o cara vai me ligar, não lembrou de mim. E assim, o Cássio e o Ronaldo Giovanelli no gol, né? Porra, dois monstros, né? O Cássio, cara, você vai falar do Cássio. Você vai falar do Cássio, cara. O Cássio é genial, cara, um dos maiores ídolos da história do clube. E o Ronaldo Giovanelli também. Aquele carrinho que ele deu no Edmundo no meio do campo, olha que eu falo, do corintiano, ganhar ou perder é vicissitude. Mas a gente não pode cair quieto, tem que dar porrada e morder o calcanhar do nego no chão, entendeu? Mas você falou de lateral, tem o Vladimir também, né? Não pode esquecer. O cara que ficou 10 anos ali. O jogador que mais jogou com a camisa do Corinthians. Mais jogou? Oi? Lateral direito, o Zé Maria. E o Vladimir também é maravilhoso. O Zé Maria veio da Portuguesa, né? Ele era da Portuguesa. O Vladimir é o jogador mais longevo, né, do Corinthians. Teve mais participações em partidas, salvo engano. Foi o Vladimir. Foi o Vladimir que teve mais. E o Cássio é o segundo. O Cássio é o segundo? Cássio é o segundo. Cássio é o segundo. O Cássio não conseguiu passar, eu acho que no final ele passou por uma partida ou duas, eu não sei, eu posso estar errado, tá? O Cássio passou o Ronaldo, né? Então... Não, ele tá falando que acha que passou o Vladimir. Não. O Ronaldo era 601 partidas. Isso. Né? O Vladimir, quantas partidas? 800 e alguma coisa. Mas o Cássio, acho que se tivesse continuado no Corinthians, certamente passaria o Vladimir. Uma pena que o casamento foi encerrado, porque o Cássio era muito histórico no Corinthians, né? É uma lenda viva. Mas esse goleiro é bom. Bom, também ótimo. Esse Hugo Souza é muito bom. Né? Falamos um tipo de motociclismo, hein? É um negócio que eu gosto pra caramba. Você gosta? Mas demais, cara, demais. Se não fosse a moto, eu já tinha morrido, eu tenho certeza. Espero que nunca seja na madeira por causa da minha morte. Espero que é um negócio muito perigoso também, claro. O Cláudio também gosta, né, Cláudio? Eu gosto, mas já tem muitos anos que eu não tenho moto. Porque, cara, eu tive um problema cardíaco no início desse ano, tive que colocar um stent, né? Estresse nosso é muito forte todo dia ninguém aguenta, entendeu? E a moto é um negócio que te abstrai, ela consegue, eu não estou fazendo propaganda para nenhuma indústria, deveria ter um patrocinador. Eu já falei com o senhor da Ducati, mas não quer patrocinar, estou brincando. Mas pode patrocinar o Ibra aqui, o Ibra Talks, né? Você está em Botucatu, você falou? Estou em Botucatu. Tá, definitivo. Um dos pais que eu via para cá foi a própria questão do motociclismo, porque eu fui roubado, inclusive, não fui furtado. Fui roubado há um ano agora, completou um ano em abril, né? Eu estava chegando lá perto do Corinthians, que eu tinha um apartamento ali, e os caras me abordaram e foi bem ruim. Para roubar a moto? Eu levaram minha moto,
E todo mundo falava que eu era louco, que eu não já sabia andar de motocicleta em São Paulo. Olha a situação que a gente está vivendo, né? É. Você não pode fazer o que você quer porque não pode. Você não pode. Pura e simplesmente não pode. Ah, mas eu quero andar de moto. Não, não vai não, você vai tomar um tiro, cara. E aí em Botucatu é mais tranquilo, Herói. Ah, aqui não tem problema. A Botucatu eu considero a cidade mais segura do estado. Tá. Ah, isso aqui tem uma atuação incrível. Quero mandar um abraço aí, se um dia assistir esse podcast, Talamonte, o Marcos Moraes e os outros delegados aí que compõem a equipe. Talamonte é excepcional aqui de Botucatu. Botucatu é a cidade do Felipe Massa, não é isso? Sim, sim, o Felipe Massa veio daqui. A família dele era dona da Caio, né? Aquela indústria de ônibus. Depois acabou vendendo para a família Ruas. Quero mandar também um abraço para eles, que reformaram o ônibus histórico do Corinthians. E aí o escritório de advocacia você faz online ou eventualmente você vem para São Paulo só para... Eu vou para São Paulo. Ou no mínimo uma vez por semana eu vou para São Paulo. Eu tenho também uma atuação aí bem forte, então eu não tenho como deixar de ir. Mas como agora a gente está falando, né? Desde o advento da pandemia, o meio eletrônico de comunicação, eu já fiz uma audiência, como todo dia a gente faz, por meio eletrônico. Né? Então, isso aí revolucionou muito. Foi a única coisa boa da pandemia. Verdade. Foi essa revolução digital. Mesmo aqui no IBRA, o IBRA é uma escola, né, de cursos de pós-graduação, boa parte das aulas são feitas online hoje em dia, EAD, né? Então, isso melhorou. Então, eu tenho aluno, por exemplo, que vem de Manaus, que vem até de fora do Brasil, que permite ele fazer. E antes o curso era, por exemplo, era 1.000 e ele gastava 3.000 para se deslocar, né? Então, hoje em dia, acho que deu acesso muito melhor para os alunos, né? Ficou melhor. Você nasceu em Botucatu ou aqui de São Paulo mesmo? Tenho vindo com Botucatu, a não ser a vontade de morar aqui. Eu tenho a propriedade rural aqui próximo de Botucatu e na época da pandemia eu mudei para essa propriedade rural, que não fica aqui dentro da cidade. Pelo contrário, fica a 33 quilômetros daqui de onde eu moro hoje, mas fica na rodovia mesmo, na rodovia Marechal Rondon. O que acontece é que teve a pandemia, eu olhei pela janela e vi a Avenida Francisco Matarazzo totalmente vazia, cara. Logo no início da pandemia, que houve as regras de restrição de circulação. Não podia descer para usar a academia do condomínio. Não podia descer para interagir com ninguém. Você, para comprar os seus alimentos, você tinha horário e condição específica. Quem gosta de filme, como eu gosto de filme de terror, de catástrofe, de apocalipse zumbi, era igualzinho o cenário do filme de apocalipse zumbi, cara, as ruas totalmente vazias, desertas. Aí eu falei, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus do céu? O que eu estou fazendo aqui com a minha família presa num apartamento? Sabe, não faz sentido. Eu vou embora para o interior, aí vim morar numa propriedade rural. E foi um ano incrível da minha vida. Maravilhoso, não tenho o que reclamar. Infelizmente, para a imensa maioria das pessoas que viveram em cidade, com restrições, foi muito ruim, mas eu estava num ambiente totalmente seguro, porque eu estava exposto à contaminação, né? Tanto que eu não peguei Covid até o momento que eu tive que voltar para o clube. Eu fui nomeado diretor jurídico do Corinthians. Aí no Corinthians eu peguei Covid. Mas quando eu já tinha morado um ano na propriedade rural, eu falei, quer saber, eu gostei tanto daqui que eu vou comprar uma casa na cidade maior que tinha na região, que era Botucatu. Eu vou para lá. Comprei, mudei para cá e não pretendo sair tão cedo, a menos que o dever me chame, né? Como já me chamou no passado. Aí eu fazer o quê? Né? Aí eu fiquei menos para cá. Mas como eu te falei, o fato de eu amar o motociclismo também foi impactante nisso aí. Porque, cara, assim, você não consegue andar mais em motocicleta em São Paulo, cara. Dá, e aqui você faz o que você quiser. Vai para o lugar que você quiser, o risco tem é o teu risco.
você eventualmente cair, ou se machucar, ou bater em você, mas não tem risco de assalto, entendeu? Muito bom. Muito então, legal. Então, quais esse próximo passo, então, no Corinthians? É esperar a segunda-feira. Por enquanto é isso, esperar a segunda-feira. Você vem para São Paulo na segunda-feira? Sim, já está marcado, eu vou para votar. Talvez eu vá até antes aí, não sei se eu vou antes ou não, eu tenho que resolver algumas coisas em São Paulo, eu vou ver hoje como será o dia. Mas eu quero um dia voltar, se você tiver oportunidade de me chamar, para a gente falar um pouco de motociclismo especificamente disso. Já está convidado, né? Já está convidado. Tá. Deixa eu te falar só algumas palavras sobre isso. Eu acompanho o MotoGP há muito tempo, né? Inclusive tive a oportunidade de ir na década de 90, assistir o MotoGP lá em Goiânia, que vai voltar, né? Ano que vem você tem Goiânia de novo no cenário do motociclismo internacional. É muito importante isso para o turismo brasileiro. E é um evento de calendário internacional. O que eu queria dizer é, se tiver a oportunidade, você que me assiste, procura saber quem é Marc Marques, Espanhol, o atual líder do MotoGP. Né? E é um cara que, até um dos olhos, ele teve perda de visão, por tantos acidentes que ele sofreu. Mas sabe o que é superação? Tem caras que são exemplos de superação. Ele já não é novo, Cláudio. Ele tem, acho que 30 e poucos anos, tá? Ele é um cara que morreu junto com o Valentino Rossi, para você ter uma ideia. Deu trabalho para o Valentino. Eu acredito que esse ano ele consegue mais uma vez ser campeão, seria o 6º título dele, ficando a 1 do Valentino, né? Ele pode alcançar esse número. Então, às vezes você estiver meio desanimado, sofreu algum revés na vida, fala, pô, não estou mais afim, vou parar. Pô, cita um exemplo da família toda, que é o filho dele, né? O cara fora de série, né? E o irmão dele está seguindo o caminho dele também, né? Você vê que coisa, MotoGP, primeiro lugar, Marc Marques, o campeonato segundo, Alex Marques. Interessante. Vou colocar um tempero diferente agora para uma reflexão tua, tá? Herói, você tem 2 filhos, né? 2 filhas. 2 filhas. E... Não, né? Uma já está lá na Argentina, ela mora na Argentina, mais velha. Então, e elas não têm esse apego pela moto que você tem? Não? Aí é que tá a diferença. Porque fosse talvez um menino já ia crescer os olhos. Pai, deixa eu dar uma volta, deixa... E aí que o coração fica pequenininho, Herói. Quê? Você vê como Deus é bom, cara. Então, porque aí o coração, você fala, putz, isso é muito perigoso, cara. Isso é perigoso, cara. É perigoso, né? É perigoso. Mas viver é perigoso. Não, um acidente de carro é uma coisa, um acidente de moto é outra, Herói. Não é igual, né? Você bate o carro, você tem ali, né, uma proteção e tal. A moto, um dedo você perde. O quê? Eu reluto em aceitar, mas é verdade, entendeu? E a tua moto é uma moto... E você tem o quê? Uma Ducati ou uma estradeira? Eu tenho uma Ducati Multistrada, Rally. Tá. Ah, Rally. A Rally quer dizer, a adrenalina não é só pela moto, é pelo Rally também, né? Não, eu não faço Rally, eu uso ela mais no asfalto mesmo, apesar de ter características para entrar em qualquer trilha. Assim, trilha não, né? Porque ela é uma moto de porte, não é ideal para trilha. Tá. Mas ela é apta a Rally. O que eu ia falar para você, já tantas coisas aqui, eu não lembro. De qualquer maneira, um dia a gente fala sobre motociclismo para você entender que o risco existe, mas você está vivo já é um risco. Já é um risco, entendeu? Mas acho que quando você coloca lá na estrada, tem um grupo de amigos, vai até Aparecida, vai para cá, isso é gostoso. Isso você não está fazendo um risco, você anda na boa, não vai ficar correndo que nem um louco. A coisa é mais pelo passeio, né? Do que pela aventura da velocidade de entrar 180. Não é isso, né? Acho que é mais Eu gosto tanto de motocicleta que se eu não tivesse me dedicado à carreira no segmento do futebol, na parte, né, no clube, eu indubitavelmente ia enveredar por isso aí, por alguma coisa focada no motosport, no motovelocidade.
Mas provavelmente eu não ia ser um competidor, como eu não sou atleta de futebol, né? Ia provavelmente trabalhar nos bastidores, ou me dedicar a alguma coisa do gênero. Porque é muito legal você ter a oportunidade de trabalhar com aquilo que você gosta, né? Mesclar, já que a IBRA é uma entidade de ensino, se eu puder contribuir com poucas palavras, né, para quem nos assiste eventualmente está cursando, não perder a oportunidade de se aperfeiçoar profissionalmente, intelectualmente. O conhecimento é tudo, né? A chave do sucesso, mas para além da retórica, é uma realidade. Você vai ganhar dinheiro como, se você não for intelectualmente superior? Você pode também ter as suas aptidões físicas puras, ser um trabalhador braçal, ou enverede pela via dos negócios também, que é bacana também. Eu respeito as pessoas que ganham dinheiro de forma honesta, claro. Não estou falando de venda de substância ilícita. Estou falando da pessoa que é um comerciante, que é inovador, né? Tem tantas startups hoje. Inovação é uma saída também. Bacana. Herói, daqui a um mês, mais ou menos, começa o Mundial. Eu, como palmeirense, você acha que eu posso contar com você pela torcida do bimundial do Palmeiras? Aliás, Herói. É isso. Nós vamos atrás do Bi esse ano, Herói. Nós vamos atrás do Bi. Vamos discutir aqui. O Filipe Veloso te ligar, que é um amigo meu. Eu tenho muitos amigos palmeirenses, cara. Mas não dá para querer que eu esteja junto nessa. Muito bacana, né? E o Herói falando aí da possibilidade do Palmeiras disputar agora e tentar o primeiro campeonato mundial, né? Quem sabe, né? Quem sabe ganha esse primeiro mundial, o Palmeiras. Vai ter a minha torcida, não. Perfeito, Herói. Todos pelo Brasil. O Palmeiras é o Brasil no Mundial. Tem Botafogo. Tudo pelo Brasil. Tem Botafogo, Fluminense, Flamengo, né? Tá bom, Bueno. Tá bom. Perfeito. Herói, você quer deixar os seus contatos para se alguém quiser entrar em contato? Quem quiser me seguir na rede social, Herói Vicente. Tem o antigo Twitter, o X, mas lá não é terra de ninguém, hein? Vamos falar a verdade. Eu parei um pouco de mexer no Twitter, porque como não tem filtro, eu acho um horror isso aí, né? A gente tem que ter limite em tudo na vida. Eu sou um adepto da liberdade de expressão, eu sou um neoliberal e, portanto, eu acredito na liberdade de expressão de opinião. Aliás, é o que eu mais defendo, né? Só que tem limites também, você não pode sair ofendendo todo mundo, né? Não é por causa de uma diferença opinativa, política, ou o que quer que seja, religiosa, você tem o direito de execrar o outro lado. Tem uma diferença entre liberdade de expressão e ofensa. A lei nunca vai chancelar o direito de ofensa porque não existe. Existe direito de ofensa. Tem o direito de opinião. Então, o X eu uso muito menos do que o Instagram e o Facebook eu deixei também um pouco de lado. Mas se quiser lá participar, mandar mensagem, na medida do possível eu até respondo. Tá? Agora eu quero fortalecer também, deixar as palavras finais, essa aliança pela integridade corintiana, que é um movimento que eu fundei junto com outros conselheiros, né, do clube, e tem um manifesto. Posso ler rapidinho esse manifesto? Claro. Pode ser? Pode. Vamos lá. Manifesto dos conselheiros e conselheiras da Aliança pela Integridade do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Esporte Clube Corinthians Paulista é maior do que qualquer grupo, gestão ou conveniência momentânea. Sua história centenária foi construída com suor, luta e paixão, jamais com subserviência ou conivência. Por isso nós, conselheiros e conselheiras independentes, é muito importante que frise essa palavra, nos apresentamos à nação corintiana com a firmeza de que não aceitaremos mais os desmandos que assolam a instituição. Somos uma frente espontânea, plural e independente, de novo, formada por membros do Conselho Deliberativo que, mesmo integrando diferentes grupos e chapas, priorizam a transparência e a ética. Não nos movem padrinhos, interesses pessoais, mas sim a busca por um Corinthians melhor e livre da omissão. Por que eu estou falando da omissão? Porque também tem a crítica constante de que os conselheiros não fazem nada.
não é verdade. Todo lugar tem gente boa e tem gente ruim. Nós, da Aliança, nos reunimos sob um único compromisso, a defesa intransigente do Corinthians de seus valores estatutários e de sua integridade institucional. Então, vou ser bem objetivo. O que nós repudiamos? O uso político do clube em benefício pessoal. A captura dos poderes estatutários por interesse de ocasião. A instrumentalização do Conselho para fins alheios à sua função fiscalizatória. Se vocês voltarem nessa live, vocês vão ver eu falar exatamente isso, que o conselheiro é um agente fiscal, ele não é um coadjuvador da administração. Nós combatemos a normalização de ilegalidades, omissões e práticas contrárias à transparência e à boa governança. O que significa normalização, tá, da ilegalidade? Não é com a alegação de que antes existia que agora pode existir. O que é errado, por mais difícil que seja entender isso. Reafirmamos nosso compromisso com a legalidade, a ética e o respeito ao Estatuto, a defesa irrestrita da independência, de novo, dos poderes, a necessidade urgente de resgatar a altivez do Conselho Deliberativo como instância de fiscalização e equilíbrio institucional, a disposição de atuar com firmeza diante de qualquer tentativa de desvirtuamento da democracia interna, e o propósito de reestruturar o Estatuto Social do Corinthians, adequando as exigências contemporâneas de governança, transparência e responsabilidade. Não estamos aqui por vaidade, estamos porque o Corinthians precisa de voz, de consciência e de coragem. O clube clama por renovação moral e responsabilidade institucional. E esse chamado não pode mais ser ignorado. Seguiremos firmes, livres e atentos, pelo Corinthians, pela verdade e pela grandeza que nos inspira. Aliança pela integridade corintiana. Independência não se negocia, altivez não se intimida. Está dado o recado, tenham todos uma excelente tarde, um final de semana maravilhoso com suas famílias, seus amigos, em paz. Que Deus nos proteja hoje e sempre e nos transforme em instrumentos de sua vontade. Bacana. Obrigado, Cláudio. Obrigado também. Contem comigo para o que precisar. Espero que tenha sido proveitosa a nossa conversa e estimulante para que outros também assumam o necessário protagonismo em relação às suas entidades respectivas, sempre buscando ética, governança e sustentabilidade. Perfeito. Tá. Muito obrigado. Eu quero dar um recado aqui pro nosso amigo que está assistindo. Não esqueça de dar um peteleco aí no positivo, inscreva-se no canal, compartilhe aí para todos aí essa grande conversa aí com o nosso Herói Vicente, que foi bem esclarecedora essa conversa, né? Então, Herói, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Cláudio, obrigado também. E com isso, a gente foi.